mais um programa Aprendendo Juntos. Essa semana tá cheia, hein? Muito conteúdo bom, desde a educação infantil ao 9º ano, EJA e, é claro, para toda a família. Nossos professores têm preparado com todo carinho para vocês esse conteúdo apresentado durante a semana. E falando nisso, não esqueçam de fazer as atividades remotas que os professores da sua escola têm enviado para você. Combinado? Então fiquem ligadinhos no programa que hoje está incrível. Vamos aproveitar? Olá galera, olha eu aqui de novo, sou o professor Helder. Antes de iniciarmos a nossa segunda aula do projeto, quero mandar um grande abraço para os meus alunos, tanto aos das escolas que trabalham, quanto aos novos que acompanham o programa Aprendendo Juntos. Espero que estejam bem. Saudade de todos e se cuidem. Um grande abraço aos pais e responsáveis que nos acompanham. É uma honra ter vocês com a gente. Outra coisa, não se esqueçam de fazer as nossas atividades remotas, ok? Elas estão disponíveis na secretaria da sua escola. Espero que tenham gostado da nossa primeira aula e a partir de agora iremos iniciar nossa segunda aula do projeto. Vem comigo! Nessa segunda aula iremos abordar o tema Estudo da área e do perímetro do Horto Florestal de Castanhal. A área e o perímetro são cálculos direcionados para as medidas de uma figura geométrica. A área equivale ao tamanho da superfície e o perímetro o resultado da soma dos seus lados. Iremos estudar a área e o perímetro do Parque Florestal de Castanhal, que está localizado no bairro do Pirapora, também conhecido como bairro do Florestal. O parque tem aproximadamente uma extensão de 600 metros de largura e 250 metros de comprimento, com média de 150 espécies de árvores florestais como seringueira, castanheira, jatobá, ipê e entre outros. Além disso, podemos encontrar uma nascente de igarapé dentro do horto e diversos tipos de animais. Agora, iremos ver algumas imagens do Horto Florestal de Castanhal. Pode rodar. Agora, iremos ver um depoimento de um morador que reside próximo ao Horto Florestal. Vamos ver qual a importância desse espaço para a vida dos moradores daquele bairro e para o meio ambiente. Pode rodar. Olá, me chamo Matheus Franklin, sou engenheiro florestal formado pela UEPA, Universidade do Estado do Pará, Campus 8. Hoje estou aqui para falar para vocês quais são os benefícios trazidos pela reserva florestal que nós possuímos aqui na nossa comunidade, conhecida carinhosamente como Bairro do Florestal. Um dos benefícios principais é a grande presença da espécie Bertholletia excelsa, conhecida vulgarmente como castanheira, que deu origem ao nome de nossa cidade. Outro benefício é o microclima bastante agradável, onde ele ameniza a temperatura local. Os moradores locais utilizam a reserva florestal como uma espécie de quintal, onde elas utilizam para passar seu final de tarde, fazendo com que os moradores criem uma socialização. Então é isso, pessoal, eu espero ter trazido informações úteis para vocês e aguardamos a sua presença aqui. O que acharam? Alguém já conhece o horto? Agora vamos iniciar o estudo do nosso assunto, área e perímetro. Vamos trabalhar um tópico de cada vez. Primeiro, o perímetro, que no caso é a soma de todos os lados de uma figura. Nessa parte, iremos abordar o uso do algoritmo da adição, onde o aluno irá entender que ele deverá apenas somar os lados do terreno do horto florestal, para assim obter o valor do perímetro. Como você vê na imagem, temos a figura representando o terreno do Horto Florestal de Castanhal, que expõe para a gente os valores de cada lado do terreno aproximadamente. Como queremos saber a medida do seu perímetro, iremos fazer um cálculo bem simples de adição, que é a nossa famosa continha de mais. Vem comigo. A figura tem um formato de um retângulo, onde temos dois lados iguais e dois lados diferentes. Agora é só somar como na fórmula que está aparecendo aí na sua tela. Vamos lá. 600 mais 250 mais 600 mais 250 é igual a 1.700 metros de perímetro, que é o entorno do horto florestal. Deu para entender? O que é perímetro? Ótimo!
Agora em seguida, iremos abordar o conceito de área. Vamos aprender o que é área? A área é a medida da superfície de uma figura geométrica. E para poder encontrar a área do terreno florestal, que tem um formato retangular, devemos aplicar o algoritmo da multiplicação, que no caso é a continha de vezes. A fórmula para encontrar a área de uma figura retangular é essa aqui, ó. Multiplicamos base vezes altura. Então vamos lá, galera. Vamos encontrar a área do horto florestal. Considerando que a base, ou a frente do horto florestal, mede 600 metros de largura, a qual podemos chamar de base, e o comprimento do terreno mede 250 metros, podemos chamar de altura. Poderemos calcular a área do terreno e multiplicarmos o valor da base vezes a altura. Ou seja, o valor da nossa área é 600 metros vezes 250 metros, que vai dar um total de 150 mil metros quadrados. Deu para entender? Beleza, galera. Portanto, galera, assim finalizamos nossa segunda aula. Espero que todos tenham aprendido sobre o cálculo da área e do perímetro. Agora, você vai poder colocar em prática o que aprendeu e calcular a área e o perímetro de diversos espaços, aí mesmo na sua casa. Como, por exemplo, a quantidade de lajota que você deve comprar para a sua cozinha, ou até mesmo o tamanho da cerca que deverá ser construída em seu quintal. Faça um vídeo mostrando o que você aprendeu e mande pra gente. O contato está aí na tela. Um grande abraço do seu amigo professor Helder e até a próxima. Tchau! Gente, vamos assistir agora um vídeo a respeito do tema da nossa semana. Acompanhe! Todos os dias a gente escuta uma dessas expressões, não é mesmo? No jornal, na televisão, na escola. Mas o que elas significam na verdade? Será que eu ou você temos alguma coisa a ver com isso? Será que o nosso modo de viver está fazendo bem para o planeta? Por que devemos nos preocupar com tudo isso? Qual é o futuro que queremos? A Terra está aquecendo e um dos principais motivos é o aumento do efeito estufa causado pela ação do homem. O efeito estufa é um fenômeno natural. Gases como o vapor d'água e o gás carbônico seguram os raios solares perto da Terra, fazendo com que a temperatura seja favorável à vida no planeta. Mas quando a concentração desses gases aumenta, o efeito estufa fica mais intenso e aí fica mais difícil o calor ir para o espaço. Esse calor que não consegue ir embora faz a temperatura média da Terra aumentar, causando as mudanças climáticas. Um dos principais motivos do aumento do efeito estufa é a emissão de gás carbônico pelos veículos, pelas indústrias e pelas queimadas. No Brasil, os cientistas estão prevendo um aumento de até 6 graus Celsius no século XXI, em relação às temperaturas médias no período pré-revolução industrial na segunda metade do século XIX. Esse aumento, que poderá variar conforme a região do país, vai provocar alterações no nível dos rios, na frequência e intensidade das chuvas e nos períodos de seca. Isso vai interferir na agricultura, na saúde, na economia, na geração de energia, na diversidade de espécies animais e vegetais, enfim, vai interferir muito na nossa vida. Nossa, será que dá para fazer alguma coisa? Toda vez que se fala em preservar o planeta, a gente ouve que é preciso mudar os hábitos de consumo, economizar água e energia, evitar comprar coisas que você não precisa, usar mais transporte público para poluir menos. Mas não é só a gente que precisa mudar. A indústria, a agricultura, o comércio também tem que fazer a parte deles. Ou seja, precisamos ter uma economia mais verde. Economia verde significa usar os recursos naturais de maneira responsável, agredindo minimamente o meio ambiente. Precisamos ter fontes de energia renováveis e que não poluam, como a energia eólica, a energia solar, a maré motriz e a biodigestora. Essa energia limpa vai alimentar as indústrias e as nossas casas, mas ainda assim é preciso diminuir o consumo. Tanto as máquinas das indústrias quanto os nossos eletrodomésticos precisam ser fabricados com novas tecnologias que permitam um baixo consumo de energia e menor emissão possível de gases de efeito estufa. O uso da água também deve ser responsável. Você sabia que só 0,3% de toda a água do planeta está disponível para o nosso consumo nos rios e lagos? Essa água tem que abastecer os 7 bilhões de habitantes da Terra.
e por isso é preciso economizar. O modo como vivemos hoje tem contribuído bastante para o aquecimento global e os efeitos já são visíveis. As temperaturas médias anuais estão em constante elevação e a frequência e intensidade de fenômenos como chuvas e secas têm aumentado, provocando desastres naturais. Os países mais pobres são aqueles que mais sofrerão com as mudanças climáticas, pois têm menos qualidade de vida e menos recursos para se adaptar e diminuir os impactos dessas mudanças. Por isso, é fundamental reduzir a pobreza. Em 2000, a ONU estabeleceu as 8 maneiras de mudar o mundo que deveriam ser atingidas até 2015. Veja quais são: acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, redução da mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Como faço para saber se meus hábitos de consumo estão prejudicando o planeta? Você pode calcular a sua pegada ecológica. A pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde às áreas de terra e de mar necessárias para sustentar determinados estilos de vida. Ou seja, é uma forma de medir a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade utiliza, em média, para se sustentar. Para calcular a pegada ecológica, foram estudados os vários tipos de territórios produtivos e as diversas formas de consumo, as tecnologias usadas, os tamanhos das populações e outros dados também entraram na conta. Dados recentes mostram que estamos utilizando cerca de 50% a mais do que temos disponível em recursos naturais. Ou seja, precisamos de um planeta e meio para sustentar o nosso estilo de vida atual. É uma forma irracional de exploração da natureza, que extrai os recursos naturais mais rápido do que sua capacidade de renovação. Veja quantos planetas precisaríamos ter para sustentar os hábitos de vida e consumo dos habitantes dos diversos continentes. O futuro que queremos. O que nós, como cidadãos, podemos fazer para contribuir com o uso mais racional dos nossos recursos naturais? Evite substituir desnecessariamente aparelhos que agregam alta tecnologia, como celulares, por exemplo, e reduza o uso de produtos descartáveis. Lâmpadas fluorescentes e de LED são mais econômicas e duram mais tempo do que as lâmpadas convencionais incandescentes. Dê preferência aos eletrodomésticos marcados com a classe A, por serem mais eficientes no consumo de energia. As indústrias de papel e celulose estão entre as campeãs de consumo de água e energia. Economize papel, imprimindo apenas o que for necessário. Cobre da sua prefeitura um sistema de coleta seletiva do lixo e uma usina de reciclagem. Os banhos devem durar 10 minutos no máximo, assim você economiza água e energia. Seja um consumidor responsável. Procure saber se as empresas que produzem os produtos que você usa têm uma atitude responsável em relação ao meio ambiente. Veja se elas reutilizam a água, se investem em inovação tecnológica para reduzir o consumo de energia e em produtos biodegradáveis. Cobre dos políticos e das empresas da sua cidade, do seu estado e do seu país tudo o que for necessário para a conservação da biodiversidade, dos recursos hídricos, dos solos, para que a gente consiga alcançar a grande meta do desenvolvimento sustentável. Utilize transportes públicos ou organize sistemas de carona. Para curtas distâncias, utilize a bicicleta ou vá caminhando. É melhor para a sua saúde e para o meio ambiente. Olá, queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem e gostando do nosso programa. Sou a professora Nayana Dias, trabalho nas agrovilas de Castanhal, em Iracema, Santa Terezinha, Bacabal, Cupiúba, com as disciplinas de História e Ensino Religioso. Gostaria de mandar um abraço a todos os meus alunos que estão assistindo nossas aulas e os seus familiares que também estão nos acompanhando. Hoje, iremos compreender como começou o processo de desmatamento no Brasil. Então, pega seu caderno e seu lápis que vamos começar a aula de História. Hoje, o nosso tema é colonização e devastação da Amazônia.
Segundo algumas pesquisas realizadas por historiadores e ambientalistas, o desmatamento começou com a chegada dos portugueses em 1500. A descoberta do território, chamado Novo Mundo pelos europeus, não gerou muito interesse nos primeiros momentos, porque não teve um fácil acesso às riquezas minerais. Mas, após algumas incursões pelos territórios, os portugueses perceberam que havia uma grande riqueza de matérias-primas, no qual eles poderiam explorar e enriquecer o reino. Nesse processo, começou a agressão à vida dos indígenas, dos animais, causando grandes impactos ambientais e sociais. Um dos movimentos que levaram a essa exploração foi a riqueza em matérias-primas. Você sabe o que é matéria-prima? Matéria-prima é um produto natural ou transformado que as empresas utilizam com base em um processo produtivo para uma obtenção em um produto acabado. Um exemplo dele é a matéria-prima, que nós podemos falar um pouquinho sobre a madeira, né? É um produto acabado e é a mercadoria que as empresas vendem. Existem também casos de matérias-primas que não precisam passar por transformações, como, por exemplo, os vegetais, as frutas, que são comercializadas da forma que são extraídos da natureza. Aqui veremos alguns exemplos de matérias-primas. Um exemplo disso que estou falando é a matéria-prima vegetal, extraída de plantas como o látex, a matéria-prima para a fabricação da borracha. Existe também a matéria-prima animal, de origem na criação de animais, como a carne, o leite ou também o couro, como matéria-prima utilizada na produção de diversos itens de consumo, como sapatos e bolsas. Já os minerais são os materiais extraídos do solo, como exemplo o petróleo, que será transformado em gasolina e em outros derivados. Acho que já conhecemos tipos de matérias-primas. Você sabe qual foi mais explorada no período da colonização do Brasil? Isso mesmo. Se você não lembra, o pau-brasil, cujo nome científico é Caesalpinia enchinata, é uma árvore nativa das florestas tropicais brasileiras. Também é conhecida por outros nomes populares, como pau-brasília, ibirapiranga, pau de Pernambuco. Seu material era muito utilizado na fabricação de móveis, pelo seu aspecto de ser duro, resistente, além de ter uma coloração avermelhada, que chamava muita atenção dos europeus, fazendo com que eles possuíssem um alto valor no mercado pela sua resistência e pela sua cor avermelhada. Ela era extraída do seu interior, do tronco, para o uso de tintas nas roupas, nos acessórios, e a nobreza ficou encantada com esse tipo de material, causando também um grande desmatamento na nossa floresta. Esse processo de devastação vem de muitos anos. Começou com a colonização pelos portugueses, em seguida veio de plantações de açúcar, da mineração, criação de gado, plantação de café. Foram vários processos que agrediram o meio ambiente, agredindo também as nossas vidas. Vamos analisar algumas imagens sobre esse processo de desmatamento na Amazônia? Bem, aqui nós temos uma imagem, tá? Ela é recente, foi extraída do site do Greenpeace e é onde nós conseguimos observar a proporção, né, do desmatamento na nossa Amazônia. Por favor, a segunda. Essa imagem também está representando o processo de queimada, que é muito utilizada pelos grileiros, pelos fazendeiros, para poder desmatar esse solo para gerar um outro ambiente. Essa daqui também é uma imagem recente. Recentemente nós estamos vendo muitas queimadas na nossa Amazônia e essa imagem também é de 2020, onde nós conseguimos observar toda a perda do solo através desse processo das queimadas. Bem, nessa imagem nós temos a seguinte pergunta: por que a Amazônia queima? Aqui eu
a gente tem a seguinte demonstração. Grileiros e desmatadores aproveitam um período com menos chuvas, como estamos nesse processo agora, do verão amazônico para queimar a floresta e ocupar o território. Nós temos o primeiro processo, quando está preservada a enorme umidade da floresta que impede que o fogo se alastre. Segundo processo, com o avanço da degradação, que é retirada as partes das árvores, esta resistência fica comprometida e a floresta fica mais seca, suscetível ao fogo. No terceiro processo, nós temos o desmatamento, feito pelos grileiros, pelos fazendeiros, que colocam fogo nessas áreas. E aonde ela fica degradada, fica com uma facilidade para queimar aquele solo. No quarto processo, nós temos a área que vai ser utilizada para pasto, como nós podemos observar aqui os animais nesse período, que com a floresta completamente devastada, desmatada, podem iniciar atividades econômicas como pecuária na busca da legalização do crime. É muito triste ver essas imagens da nossa Amazônia. Você já parou para pensar e observar se próximo da sua casa existe um lugar que foi desmatado? Você sabia que a formação do município de Castanhal começou com um processo de desmatamento, sendo uma área para a construção da estrada de ferro Belém-Brasília? A partir dessa construção, muitos imigrantes nordestinos foram incentivados a vir para o interior do estado, devido a uma crise de abastecimento de alimentos que ocorria em Belém. Nesta imagem, nós temos a Estação Ferroviária de Castanhal, que foi um dos primeiros monumentos construídos na estrada para receber a linha do trem. Dando início na formação de núcleos coloniais, começando pela Vila do APU e em seguida pelo povoado de Castanhal, com a validação do projeto da estrada de ferro que ligaria Belém a Bragança. O governo loteou um trecho e ao longo desapropriou os terrenos que ficavam próximos aonde os trilhos do trem passariam, na intenção de implementar colônias agrícolas que, após fixarem residência, começaram a se expandir ao longo da estrada de ferro, sendo o caso do povoado de Castanhal. Com a chegada dos imigrantes nordestinos, a vila pôde expandir-se em termos demográficos e econômicos. Então, queridos, finalizamos a nossa aula hoje com algumas imagens sobre a formação de Castanhal. Por favor, passa. Aqui nós temos uma imagem do trem, aonde seria comercializado, seria a estação, aonde os produtos seriam trazidos para Castanhal. Esta outra imagem também retrata a chegada das pessoas aqui pelo trem, que era um ponto onde as pessoas se encontravam para conversar, comercializar os seus produtos. Então, queridos, hoje é só. Agradeço a presença de todos, fiquem com Deus e um forte abraço. Eu não disse que o programa de hoje ia ser muito bom? Tem muita gente curtindo e aproveitando o nosso programa. E se você também está nos acompanhando, mande a sua foto. Quem sabe você não aparece por aqui. E não esqueça de mandar, junto com a sua foto, o seu nome e a sua escola, tá bem? O programa de hoje fica por aqui, mas não esqueça que amanhã tem mais. Tchau!